Apocalipse 19, do versículo 1 até o versículo 9, todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, que Deus fale conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Meus irmãos, aqui nós estamos lendo um texto onde fala de um júbilo no céu. O céu, ele está rompendo em coros de aleluia, de glória e de adoração ao Senhor. E nós podemos ver um grande contraste, porque o contexto diz de um sentimento de muita tristeza que está acontecendo nesse mesmo momento aqui na terra. Enquanto o céu ele festeja, enquanto o céu ele rompe em glórias, em brado, a terra ela está muito triste. E por que, irmãos, há esse contraste? É necessário que entendamos que nós não podemos seguir o mesmo curso deste mundo. Nós precisamos compreender que a visão da igreja, a visão do povo de Deus, ela não está baseada naquilo que nós estamos vendo aqui. A nossa visão, ela precisa estar relacionada àquilo que está acontecendo no céu. Nós precisamos entender algo muito importante, meus irmãos. Por mais que ainda estejamos aqui vivendo no plano eterno de Deus, tudo já aconteceu. No plano eterno de Deus eu já fui chamado. No plano eterno de Deus eu já fui limpo. No plano eterno de Deus eu já fui glorificado. No plano eterno de Deus a obra de redenção já está completa. Apesar de ainda estarmos vivendo aqui, fazendo escolhas, nós precisamos entender que para Deus tudo já está consumado. Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, as pessoas que ainda estão aqui na terra, elas precisam compreender que o Senhor, Ele nos chama para não nos conformarmos com os padrões deste mundo. A Bíblia deixa bem claro em Romanos 12:2, quando o apóstolo Paulo ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia deixa muito claro que nós não podemos nos tornar cada vez mais parecidos com o mundo, porque o nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é o padrão celestial, o nosso padrão é o padrão da palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4:4 para nós não fazermos amizade com o mundo, porque aquele que é amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. A Bíblia diz em 1 João 2,15 para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a alegria da terra, ela não é a nossa alegria. Nós precisamos compreender que nossa morada não é aqui.
Nós precisamos entender que somos estrangeiros, nós somos peregrinos e não vamos encontrar repouso para as nossas vidas aqui neste lugar. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo 20, diz que a grande alegria do homem, a grande alegria do ser humano precisa ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque, meus irmãos, tudo vai passar, céus e terra irão passar. Nós estamos vendo em um mundo totalmente amedrontado por um vírus. Nós estamos vendo o mundo totalmente agora encurralado por um vírus, um medo de algo que a palavra de Deus já havia profetizado que iria acontecer. Mas a igreja de Jesus Cristo tem uma alegria, e a nossa alegria não se baseia naquilo que o mundo gosta, naquilo que o mundo ama, naquilo que o mundo quer. A nossa alegria é ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que nós já temos em nós a salvação, nós já temos em nós a vida eterna. Há um antagonismo aqui, há um contraste muito forte. Enquanto o céu festeja, a terra há uma angústia, há uma tristeza. E por que, meus irmãos, o mundo está triste? Porque lhes foi tirado a alegria, porque Deus está prestes a julgar o mundo. E qual é a alegria do mundo? A alegria do mundo é pecar. A palavra de Deus diz que o mundo bebe iniquidade como se bebe água. A alegria das pessoas que estão no mundo não é a nossa alegria. Elas não têm prazer naquilo que nós temos prazer. Elas têm prazer na iniquidade, elas têm prazer no pecado, nos prazeres, na luxúria, na riqueza, no poder e tantas outras coisas que o mundo pode oferecer. O mundo nunca terá o mesmo ponto de vista que a igreja de Jesus Cristo tem. Nem a igreja pode ter o mesmo ponto de vista que o mundo tem. O mundo está em busca de prazer. A igreja está em busca de santificação. O mundo está em busca da iniquidade, da luxúria. O cristão, a igreja, está esperando dos céus o Salvador, o Redentor da sua alma. Nós precisamos estar bastante atentos, meu irmão, porque aqui no texto, se você ler o capítulo 18, a grande Babilônia, ela já caiu, que corrompia, que trazia prostituição, que trazia a falsa religião, que trazia a falsa adoração. Um dia todo esse sistema babilônico, esse sistema mundo, que tem corrompido igreja, povos, países, um dia ele vai cair. Um dia ele vai tombar. E as pessoas que têm alegria nesse mundo, as pessoas que têm alegria nessas coisas, elas vão gemer muito, porque elas gostariam de continuar pecando. Não se iludam. O mundo quer continuar pecando. O mundo quer continuar vivendo afastado de Deus. Muita gente está caminhando conscientemente passos largos para a perdição, mas eles amam o pecado, eles adoram o que eles estão fazendo, eles querem festa. Você veja bem, nós estamos diante de um surto. Eles falam que não pode vir para a igreja, mas marque uma festa mundana, volte um micareta para Garantim, marque o carnaval, e eles estarão lá bebendo, prostituindo, beijando pelos prazeres da carne, porque o mundo quer pecar, o mundo ama pecar, e quando Deus trouxer o juízo, vai trazer muita tristeza para este mundo, não porque reconhecerão seus pecados, mas porque gostariam de continuar pecando. E eu comecei a pensar uma coisa: percebam bem que tudo que é de Deus neste mundo, e tudo que é realmente de Deus está gemendo. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai ver que a natureza que foi criada por Deus está gemendo, esperando a redenção. A igreja verdadeira de Cristo, os cristãos que não se corrompem e não se conformam com este mundo, estão gemendo, esperando a redenção de suas almas. O Espírito Santo de Deus que está neste mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, geme e está gemendo muito com dores de parto, mas tudo que não é de Deus tem se alegrado. Tudo que não é de Deus tem gostado muito dos prazeres, da luxúria
e daquilo que o diabo, que a carne, que o mundo pode oferecer. Tudo que se relaciona a Deus, tudo que é de Deus, geme. Mas tudo que é do mundo, ele está amando as coisas que têm acontecido. Mas veja que, irmãos, que contraste. O céu festeja, e nós vemos aqui 4 coros de aleluia, 4 coros de glória a Deus. E eu fiquei pensando, por que o céu festeja? Porque o céu neste momento brada de júbilo, de alegria. Porque os seres viventes, porque os anjos, porque o céu está em festa. Quando na terra nós vamos ler aqui que está um grande gemido, que o povo está gemendo, que o povo gostaria de continuar pecando, as pessoas estão passando por um momento de pavor, e aqui no céu há um momento de grande júbilo. E nós vamos analisando o texto, e nós vamos vendo a adoração do céu, porque, meu irmão, o céu, ele espera pelo juízo de Deus, não se iluda. O céu aguarda pelo juízo de Deus. E o primeiro coro de aleluia foi porque o pecado foi julgado. O céu, ele rompe em júbilo de alegria, porque Deus julgou o pecado. Talvez nós estamos vendo o mundo da maneira que está, mas chegará esse dia que está aqui em Apocalipse, que a Babilônia vai cair. Deus vai julgar o pecado. Deus vai trazer às claras as obras. O que está oculto, o que está escondido, Deus vai julgar o pecado. Embora a igreja moderna trate o pecado com tanta complacência, a igreja moderna trata o pecado como bichinho de estimação, a igreja moderna coloca outros nomes, a igreja moderna aceita o homossexualismo, o adultério, a igreja moderna aceita o aborto, mas um dia Deus julgará o pecado da maneira dele, não da maneira do homem. E o céu está esperando este momento, e aqui na eternidade já aconteceu. E os anjos diz glória, aleluia, porque o pecado foi julgado. Se nós observarmos, irmãos, voltarmos a Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a seguir, diz que debaixo do altar, lá no céu, está a alma dos santos, dos mártires, das pessoas que morreram pelo Evangelho. E sabe qual é o clamor dos mártires lá no céu? Sabe qual é o clamor das almas dos santos que estão debaixo do altar? Eles não estão clamando para Deus salvar. Eles estão clamando para Deus trazer o juízo. E eles dizem assim: até quando, Senhor Deus nosso, não julgará a alma dos teus servos que foram mortos pela tua palavra? A alma dos santos que foram mortos, martirizados, que sofreram aqui pelo Evangelho, eles não estão intercedendo ou esperando a misericórdia, eles estão esperando o dia em que Deus vai julgar os pecados da humanidade, em que Deus vai derramar as taças de sua ira sobre a terra. O céu aqui, meu irmão, não está festejando outra coisa. O clamor do céu é pelo juízo de Deus. E o pecado da humanidade vai ser julgado. Embora as pessoas tratem o pecado hoje da forma como gostam de tratar, embora hoje se pregue um Deus que ama indistintamente, Deus que ama os transgêneros, o Deus que ama os bissexuais, o Deus que ama as lésbicas, irmão, isso é pura mentira do diabo. Eu amo os que me amam, diz a palavra. O que Deus quer é o arrependimento. Mas se não houver arrependimento, irmãos, se fosse assim igual essas músicas gospel de hoje, de preto no branco e de tantos outros, não precisava Jesus morrer não. Logo que Deus já ama todo mundo vai entrar no céu mesmo. Por que Jesus morreu para salvar os homens? Deus vai tratar o pecado como Ele considera o pecado. Ele vai julgar o pecado conforme a sua visão do que é pecado. E todo pecado ofende
a santidade de Deus. Todo pecado aborrece Deus. Todo pecado tira a nossa comunhão com Deus. Diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Diz que é um Deus que já desembanhou a sua espada, está afiada para julgar a humanidade pecaminosa. E nós muitas vezes temos memória curta. Deus já fez isso 2 vezes na humanidade. Deus julgou o mundo antigo nos tempos de Noé com o dilúvio. E por que Deus julgou aquela época, irmãos? Porque aquela época era a época de violência e de corrupção. Se nós olharmos para hoje, o que tem é corrupção. E quando se fala em corrupção, todo mundo pensa em Brasília, todo mundo pensa em política, mas tem corrupção nas igrejas, tem corrupção em família, a corrupção está no ser humano em si. O eleitor é corrupto também. E o que tinha nos dias de Noé é violência. E o que nós enxergamos hoje? Tanta violência, é tanto feminicídio, é tanta morte de criança, é tanto estupro. E você acha que Deus vai deixar isso barato? Nos dias de Ló, era um dia de homossexualidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta do homossexualismo. E Deus hoje mudou, irmãos. Deus hoje é um outro Deus. Deus hoje está travestido de outra coisa. A Bíblia diz que enquanto a terra está triste, o céu está em festa, porque chegou a hora de Deus julgar o pecado. E nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos pensar diferente. Não que queiramos aqui que Deus mate alguém, mas nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Nós precisamos preservar aquilo que Deus preserva. Precisamos pensar como Deus pensa. Deus abomina o pecado e a igreja precisa abominar o pecado também. Deus não quer um povo misto. Deus não quer ver prostituição em sua casa. Você acha que Deus se alegra com o adultério? Você acha que Deus se alegra com a prostituição? E você acha que Deus vai fazer distinção porque é crente, porque não é crente? Nós vamos ser julgados não pelos padrões que temos de nós mesmos. Irmãos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é assim que escutamos na ceia, todas as vezes que vamos ceiar. Porque quando é para julgar nosso pecado, nós somos muito complacentes. Mas quem vai nos julgar não somos nós. Não são os nossos conceitos. Porque muita gente a gente diz assim: ah, Deus não entende, Deus sabe por quê. Deus não sabe, Deus não entende coisa nenhuma porque nós pecamos. Porque a Bíblia diz em 1 João 3,5: Ele veio para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Meu irmão, Jesus não veio para deixar o pecado em nós. A igreja de Jesus Cristo, ela não se compraz no pecado. A igreja de Jesus Cristo, ela jubila na santidade, ela se regozija na verdade. E você vê o céu se regozijando, Lucas 15:7, quando o pecador se arrepende. As pessoas hoje estão indo para congresso do sucesso. As pessoas hoje estão indo para congresso de cura, congresso de regressão. Mas Deus quer mesmo, irmão, salvação de alma. Porque se eu sou salvo hoje, eu sou salvo daqui a 10, 20, 30, 100, 1 milênio, por toda a eternidade. É muito bom ver alguém curado, é bom. Mas essa cura muitas vezes significa salvação de alma. Você não vê o céu se alegrar porque alguém levantou de uma cadeira de roda, ou porque um cego voltou a enxergar. Mas quando o pecador se arrepende, o céu festeja. Nem no sul para Deus julgar, nem no sul para Deus exterminar. Mas o céu está em festa, porque o pecado foi julgado. Talvez hoje, como seres humanos pecadores, nós não entendamos essa alegria do céu, porque Deus vai julgar o pecado. Mas quanto mais formos parecidos com Deus, nós vamos compreender isso. Que todo pecado ofende a Deus. Todo pecado ofende a sua santidade. Tem uns que acham que no céu nós vamos ter uma amnésia. Que nós não vamos lembrar de nada, porque se eu lembrar de papai, lembrar de mamãe, lembrar de filho, eu vou ficar triste. Irmão, Deus vai lembrar de quem está no inferno. Deus vai lembrar de quem não subiu. E Deus vai compreender com a sua mente santa por que eles não subiram. E nós, com a mente de Cristo, a mente glorificada, vamos compreender como Deus compreende
forma. Mas o céu está festejando neste momento, porque Deus vai julgar o pecado com justa medida. Deus não julga o pecado conforme nós pensamos. É como Deus pensa, é conforme o Evangelho de Jesus Cristo que Deus vai julgar a humanidade. Porque tem muitos pais patrocinando o pecado dos filhos, que talvez pensem que Deus pensa da mesma forma. E às vezes surge até os questionamentos, não é porque um Deus tão cheio de amor é capaz de fazer tantas coisas terríveis, porque Deus é capaz de matar tanta gente. Porque Deus ama de verdade. E muitas vezes nós não sabemos a definição do que é amar. Ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Porque todos vão ter sua oportunidade de redenção. E a pessoa não vai para o inferno por conta só dos seus pecados, mas porque rejeitou o perdão de Deus, rejeitou a sua misericórdia, rejeitou a sua graça. E aí, meus irmãos, chega um dia em que o céu vai festejar, porque o céu aspira a santidade. O céu é o céu do Senhor, não é o céu do homem, não é o céu do pecado. O céu é o céu do Senhor, é onde Ele habita. E onde Deus habita não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito. Ele habita em luz inacessível. Ele disse para Salomão que ele habitaria em trevas extensas. E muita gente fica pensando coisas erradas de Deus. Deus habita em trevas e está dizendo: ninguém vai ter acesso a mim, porque eu sou um Deus de santidade. Mas o céu também jubila, segundo o coro de aleluia, porque Deus reina. Glória a Deus, Deus reina, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o céu, ele jubila porque Deus reina. Porque quando o mal triunfa, quando tudo parece invertido, não é verdade? Morte, divórcio, estupro de inocente, violência, corrupção. Muitas pessoas perguntam: onde é que está Deus nesse momento? E aí nós vemos aqui no Apocalipse o júbilo no céu, dizendo que Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, assentado no alto e sublime trono, no domínio, no controle de todas as coisas. Deus supremo, eterno, imutável, poderoso, tem domínio nos céus e na terra. As pessoas acham que ter domínio é ficar todo o tempo interferindo. Não. Ter domínio é no dia que achar devido interferir. É o dia que Deus resolve. E no dia que Ele for interferir, Ele resolve. Porque Ele tem poder para resolver, para fazer conforme Lhe apraz. E porque nós precisamos saber, meu irmão, que lá no céu o Senhor reina. Deus continua sentado no trono. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Os reinos dos homens passam. O próprio Nabucodonosor disse isso. No livro de Daniel, ele vai dizer: o céu domina, o céu reina sobre o reino dos homens. O céu tem domínio, porque Deus não perde o trono. Porque Ele é um reino sempre eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele jamais deixará de ser Deus. Ele sempre reinou, sempre reinará. Ele sempre teve domínio, jamais vai perder o domínio. Ele está vestido de majestade e poder. Ele jamais vai deixar de governar. Mas Ele continua lá. E muitas vezes bate dúvida, não bate? Mas por que Deus não intervém? E por que tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Mas será que já parou para perceber que o homem rejeitou esse governo? E o homem agora recebe aquilo que ele realmente merece? O homem rejeitou o governo de Deus. O homem assumiu a responsabilidade sobre a sua própria vida. Ele fugiu de Deus. Mas o Senhor reina. Ele reina em vitória, em triunfo. E
quando tudo parecer sombrio, quando tudo parecer perdido, nós precisamos lembrar: o Senhor reina, o Senhor está no domínio, no controle de todas as coisas. Irmão, como é bom saber disso, mas principalmente como é bom acreditar nessas coisas. Como é bom olhar na palavra e ver o céu jubilando e saber que reina o Senhor, o Todo-Poderoso, que Deus continua lá, meu irmão. E que Ele resolve a hora que Ele quer. E que meu tempo não é o tempo dele, mas Ele está lá. E que na hora certa basta só uma palavra. Ele não precisa, nunca precisou levantar do trono. Deus nunca precisou. Tem gente que acha que Deus briga com o diabo. Meu irmão, o diabo é uma criatura. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele não levanta do trono. A Bíblia diz que quando Ele vier, Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas se nós observarmos, meus irmãos, o trono de Deus, em Apocalipse 4, ele tem um arco-íris. Um arco-íris completo. E o arco-íris fala do pacto, da fidelidade de Deus. O trono de Deus é um trono de fidelidade. Deus jamais se esquece dos seus. Deus jamais esquece suas promessas. Deus jamais esquece sua palavra. O que Deus falou, meu irmão, é um decreto. Não é palavra, como foi dito para a irmã Beth, de um advogado, de um filósofo. É palavra de Deus. É palavra do Todo-Poderoso. É palavra daquele que tem voz de trombeta, voz de muitas águas. O céu jubila porque o Senhor está no trono. Ele tem domínio, Ele tem poder, Ele tem a majestade, dele é o reino. Ele muda o tempo, as estações, Ele remove os reis, Ele coloca os reis, Ele dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Ele é o Deus que faz descer sepultura, Ele é o Deus que faz subir, Ele é o Deus que empobrece, mas é o Deus que enriquece. Ele é o Deus que abate, é o Deus que exalta. Ele faz tudo, porque o poder está em tuas mãos. As pessoas blasfemam dele, não é verdade? Botam travestis crucificados, introduz crucifixos em anos. E as pessoas muitas vezes têm piedade, mas ele continua no governo, viu? Ele reina. O Senhor está sentado no trono. E quando você passar por um momento de aflição, de luta, quando você estiver num momento sombrio, lembre-se disso. Além das nuvens, o sol da justiça nunca parou de brilhar. E no momento certo, os raios do sol da justiça vai brilhar de novo na sua vida, na sua casa, na sua trajetória. Porque o Senhor reina, Ele brilha, Ele é cheio de glória e de majestade. Ele nunca saiu do trono. Ergue os seus olhos para o céu. Porque muitos podem perguntar, quando você estiver passando por luta: você não é crente? Você não é servo de Deus? Você não é fiel? Onde é que está teu Deus? Encha o peito e diga: meu Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Tem tempo determinado para todas as coisas. Ele tem domínio, irmãos. Ele não perde o controle de nada. Se nós conhecêssemos o trono de Deus, que tem o arco-íris, que tem raio, que tem trovão, que tem relâmpago, que a voz dele é como de muitas águas, que tem pedra de jaspe, de sardônio, de esmeralda, que fala da graça, do juízo, da misericórdia. Mas o céu jubila. Enquanto a terra está desesperada, sem os seus reis terrenos, o céu, nosso Deus, está sentado no seu alto e sublime trono. Mas por que, meus irmãos, o céu jubila? Terceira coisa, e última, porque se aproxima as bodas do Cordeiro. Eu vou dizer de novo.
porque se aproxima as bodas do Cordeiro. Você sabe o que significa? Está perto. Está chegando o momento de Deus nos tirar daqui. Está chegando o momento da trombeta soar. Está chegando o momento, irmãos, não é mais a última hora, não. São os últimos segundos sobre essa terra. E nós precisamos compreender, meu irmão, essa notícia abalou o céu em triunfo. Essa notícia precisa abalar a igreja em triunfo, em glória, em júbilo. Está chegando a hora, igreja. Está chegando o momento da nossa redenção. Está chegando o momento de enxugar dos olhos as lágrimas. Está chegando o momento de abandonar esse corpo mortal, enfermo, cheio de dores. Alava Shuri Camanás, está chegando a hora. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora de Deus recompensar os justos, os salvos. Mas preste atenção. Diz que está chegando a hora em que a noiva já está desposada, meu irmão, que coisa linda. Diz que a noiva está ataviada, a noiva está pronta. Isso é muito lindo, mas é muito sério ao mesmo tempo. Eu não sou uma namoradinha do Cordeiro. Eu não sou uma que fica com o Cordeiro por conveniência, porque eu seria uma prostituta, não uma noiva. Está dizendo aqui que a noiva já está desposada, ela já está casada, só está faltando chegar o dia da celebração das bodas. Diz aqui que ela já está ataviada, ela está pronta, ela está preparada, ela está vestida, ela está ornada de santidade e de pureza. Somos nós. Você e eu já estamos realmente ornados. Porque diz o texto que a noiva verdadeira de Cristo, ela já está vestida. Ela já está preparada. Ela não está se preparando, ela não está se vestindo, ela já está pronta. Porque a noiva de Jesus, ela sabe que vai casar, ela já está desposada, ela só não sabe a hora que ele vem nos buscar. Então ela precisa estar ataviado, pronto, vestido, preparado para aquele dia. Então não dá mais tempo, meu irmão, para brincar de ser crente. Não dá mais tempo para ser prostituta cultural. Não dá mais tempo para achar que pode ficar com o cordeiro. Ele não é um cordeiro de 2, 3 casamentos. Deus está preparando um só casamento para o seu filho. Uma só noiva, pura, virgem, imaculada. Está pegando a hora. Está chegando a hora. Alegrimos e exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ela não está se ataviando, ela não vai se ataviar, ela já se preparou para esse dia. Irmão, se eu não estou preparado, eu não sou noiva. Se eu disser para você que hoje você vai morrer hoje, Jesus volta hoje, e você disser não, hoje não, nós não somos noivos. Porque diz que a igreja de Jesus não está se preparando, não vai se preparar, ela está pronta. Paul Washer, ele tem uma frase. E quando se fala do retorno de Jesus, as pessoas dizem assim, mas ele vai demorar ainda mais uns 1000 anos. Mas as pessoas se esquecem que nenhum de nós que está aqui vive mais 100 anos. Ou ele vindo, ou nós indo, nós teremos que nos encontrar com ele. Mas diz que sua noiva, a sua amada, ela já está pronta. Ela não está esperando, eis o noivo, eis a trombeta, para ela se preparar, ela está pronta. A noiva está pronta. A noiva já está adornada, ela está vestida. Você
estão entendendo, irmãos? Às vezes nós falamos, eu estou me preparando. Diz em Apocalipse que a noiva verdadeira do Cordeiro, ela já se ataviou, ela já se vestiu. E estar na igreja aqui, meu irmão, não significa que nós estamos vestidos. Tem muita gente que não quer se comprometer. Não fique pensando que lá no céu tem segundo, terceiro, quinto casamento. Não vai ter. A noiva de Jesus, ela vai ser uma noiva separada. Ela não vai se casar com o mundo, ela não vai se casar com o pecado, para depois se divorciar e casar com o Cordeiro. Não, ela é uma noiva que já está pronta, está vestida, preparada. Ela já está desposada. Isso quer dizer que ela já tem um compromisso matrimonial. Muitos vão ser acusados de adultério espiritual. Nós precisamos nos comprometer com esse Deus. As coisas com Ele é muito sérias. Se você tem ouvido outra coisa por aí que está enchendo o seu ego, o final do texto diz assim: são estas verdadeiras palavras de Deus. Você pode estar ouvindo outras coisas, mas não pode terminar o texto dizendo que são verdadeiras palavras de Deus, dizendo que você vai ser rico, próspero, você vai ter casa bonita. Não são palavras de Deus. Pode até gostar, pode até afadar o seu coração, mas não são as verdadeiras palavras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus é essa: o céu festeja, porque o pecado é julgado, porque Deus reina e está chegando às portas do Cordeiro. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Tem muita gente ouvindo muita coisa aí, mas não pode terminar o texto dizendo assim: essas são as palavras de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixa os embaraços. Deixa as coisas que te atrapalham. Porque se você é noiva, você tem que estar vestido. Você não vai se vestir. Nós precisamos já estar prontos. Nós precisamos estar já preparados. E nós estamos aqui fazendo isso. Veja que coisa linda. Nem toda noiva ela tem essa capacidade que a noiva de Jesus tem. Se a noiva de Jesus, a igreja verdadeira, ela mesma está construindo o seu vestido. E diz que as vestes da noiva são seus atos de justiça, de santidade. Todas as vezes que eu nego o pecado, todas as vezes que eu me santifico, todas as vezes que eu glorifico, elas se branqueiam mais, elas são mais ornadas, elas recebem mais enfeites, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais lindas. A noiva, ela tem o poder de fazer a sua própria roupa. Ela mesma está construindo, ela está costurando as suas vestes nupciais. E cada ato de justiça, cada ato de santidade, as nossas vestes vão sendo brancas, elas vão resplandecendo mais, elas vão sendo enfeitadas, elas vão sendo ornadas para aquele grande dia. Porque a noiva do Cordeiro já está pronta. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque a esposa a si mesma já se ataviou, ela mesma se vestiu. Nós mesmos estamos construindo o nosso vestido para aquele grande dia. E como ele precisa estar branco, como ele precisa estar puro, como ele precisa estar resplandecente. E cada vez que a igreja se purifica, se santifica, ele resplandece mais, ele alveja mais, ele branqueia mais, ele fica mais adornado, mais enfeitado ainda. Mas uma coisa que eu achei linda, irmãos, é que nós somos chamados de
a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Mas Jesus é rei. Jesus é Deus, é Senhor. E por que ele coloca esse termo Cordeiro e não Deus, Senhor, Rei? Porque não é as bodas do Rei, porque não é as bodas do Senhor, porque é a boda do Cordeiro. Porque ele fez questão de mostrar o amor sacrificial que ele tem pelas nossas vidas. Porque foi como Cordeiro que ele deu dote. Ele comprou a minha vida, a sua vida, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Irmão, que dote caro, que dote lindo! O noivo, o rei, o Senhor, o Deus eterno, ele se fez de Cordeiro e ele morreu em nosso lugar para caminhar para ser a sua noiva imaculada. Ele poderia dizer que eram as bodas do Senhor, do Rei, do Deus. Mas ele disse que é boda do Cordeiro para lembrar a igreja, para lembrar a noiva, o dote, o preço que foi pago pelas nossas vidas, para que lembremos o quanto ele nos ama, para nos lembrar o quanto ele nos ama, para quanto o seu amor é verdadeiro pelas nossas vidas. Ele tem o ouro do mundo inteiro, ele tem a prata do mundo inteiro, mas ele comprou a sua vida, noiva, com o seu próprio sangue, com a sua própria carne. Por isso ele chama de boda do Cordeiro, porque ele quer lembrar do amor sacrificial que ele tem pela sua igreja. Irmãos, é coisa de só menos pedir que essa noiva seja santa, que ela seja pura, que ela seja imaculada. Depois de receber um dote tão gracioso, tão poderoso, seria pedir demais que essa noiva fosse uma noiva santa? Não há no mundo não vale a pena. Não vale a pena se embaraçar com as coisas dessa vida. Não vale a pena não, está chegando a hora. O ponteiro do céu está quase dando o momento. Irmão, quando deu o momento lá no céu, quando chegou a hora, foi um júbilo, foi festa. Imagine o Cordeiro se levantando do trono e dizendo: é hoje que eu vou descer, é hoje que eu vou buscar a noiva, é hoje que ela se encontra comigo nos ares. Já está tudo preparado. As taças, a mesa. E em breve nós estaremos lá. Em breve nós deixaremos esse mundo corrupto. Porque quem é de Deus está gemendo. Quem não é de Deus está amando o Senhor. Mas quem é de Deus está contando os minutos para que ele venha logo, para ouvir aquela voz como João ouviu. João, sobe para cá. Aquela voz de trombeta, sobe para cá, vê os céus abertos. Muitos estarão na UTI. Muitos estarão no pior momento de sua vida, mas com sua vestezinha branca. E no piscar de olhos vai estar na sala do trono, vai estar na mesa, celebrando a festa, o casamento, as bodas com o Rei dos Reis, olhando na face daquele que nos amou primeiro, que nos salvou. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Eu gostaria de terminar com um texto de João, capítulo 16. Eu amo muito esse texto. João 16, todos abrem, por favor, a partir do 19 até o 22. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis,
e outra vez um pouco e vereis. Em verdade eu vos digo que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Versículo 22. Assim também agora, igreja, noiva, amada minha, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém vai poder tirar essa alegria das nossas vidas. A morte pode tirar a alegria de um filho. A morte pode tirar a alegria de um marido, de uma esposa. A miséria pode tirar a alegria do dinheiro. A doença pode tirar a alegria da prosperidade da família. Mas aquele dia, quando Ele voltar e nos levar a alegria do nosso coração, ninguém, nem demônio, nem o diabo, nem o mundo, ninguém pode tirar. Ninguém jamais poderá tirar essa alegria do nosso coração. No momento que estamos gemendo, o mundo está se alegrando. É porque eles não sabem o que nós sabemos: que no céu o pecado já foi julgado, que no céu o Senhor reina, que no céu já chegou a hora das bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo já se ataviou. Essa alegria, meu irmão, ninguém vai conseguir tirar das nossas vidas. Ninguém vai tirar. Vai ser um gozo eterno. Por toda a eternidade, nós cantaremos e celebraremos o nome de Jesus. Nada nesse mundo se compara a isso. Eu sempre gosto de fazer essa expressão. E não é muito verdadeira, viu? Eu digo que não vai precisar de uma hora, não. 1 minuto. Aquele que não for para o céu, 1 minuto lá vai fazer esquecer de todos os prazeres. Mas 1 minuto lá vai fazer esquecer de todo o sofrimento. E nós vamos olhar para ele e dizer: valeu a pena. Valeu a pena ser noiva, separada, adornada, santificada. Valeu a pena. Mas a noiva de Cristo, ela não vai se preparar. Ela já está pronta. Ela já está pronta. Que Deus de Cristo nos abençoe. E que nós possamos a cada dia branquear esse vestido, porque nós já estamos vestidos. Não se esqueça, quem é salvo já está vestido. Vai precisar alvejar mais essa roupa, precisa ornar. Você é responsável pelo seu vestido. É você que vai chegar lá no céu. É você que vai apresentar o seu vestido para Ele. Foi você quem fez. Enche de santidade, enche de justiça, enche de pureza. Não mancha ele com esse mundo, não. Ele não é emprestado, como é alugado como vestidos de noiva desse mundo. Você pode sujar e outra pessoa lava. Não, ele é seu. Ele está no seu corpo. Ele não pode ser tirado em momento algum. Você não é noiva só no momento do casamento. Você é noiva no cordeiro o tempo todo. Então, se eu tivesse consciência que eu estou vestido o tempo todo para o casamento, eu teria muito cuidado com as minhas roupas. Não teria? Já imaginou que o dia que você fosse casar, você tivesse vestido há 3 anos com vestido de noivo? E não podia sujar, manchar? É assim que nós estamos. Nós já estamos vestidos. Já não sabemos o dia em que vamos ouvir a voz de novo. Mas está próximo. Está bem pertinho.
Porque lá no céu já chegou a hora. Só falta ser decretado aqui e agora. Que Deus de Cristo nos abençoe e nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração assim comigo. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero todos os dias purificar a minha vida, o meu coração, as minhas mentes. Eu quero estar pronto para aquele grandioso dia, quando o Senhor voltar e nos levar para passarmos a eternidade contigo. Tire de mim todo desejo carnal, todo desejo por este mundo, para que eu possa estar sempre em tua presença. Eu quero subir, eu quero fazer parte desse dia tão glorioso, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa nossas vidas. Abençoa o teu povo. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos debaixo da tua presença. Guarda-nos debaixo da tua missão. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Em suas mãos, que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito de Deus estejam com essa igreja